Segundo o levantamento realizado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, o Brasil no ano de 2019, comparado a 2018, teve um aumento de 7,3% no número de casos de feminicídio. Foram 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres. A cada 7 horas, uma mulher é vítima do feminicídio. O que é o feminicídio? É um crime que é cometido contra a mulher, ou seja, matar uma mulher, mas desde que essa morte tenha um caráter de gênero, né? Onde você mata aquela pessoa simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então nós temos que ter a morte da mulher, ser decorrente da violência doméstica e familiar ou via da aversão ou discriminação à condição de mulher. O primeiro é fácil de você entender. Geralmente a mulher já sofria com o companheiro, com o ex-companheiro, ameaças, lesão corporal, mas acabou, infelizmente, vindo morrer por esses maus tratos daquele agressor. O segundo são pessoas que odeiam o sexo feminino e tem homens que são maníacos ou até pode ser mulher mesmo, que acaba atraindo a vítima feminina para matar por ódio. É mais difícil se encontrar? Sim, mas se encontra. Já tivemos aquele, o maníaco do parque, que ele demonstrou isso, que ele tinha a raiva de mulheres, ele tinha ódio e ele sentia um prazer muito grande quando ele matava uma mulher. Então ele hoje se enquadraria no feminicídio. O feminicídio clássico, aquele que é decorrente da violência doméstica e familiar, ele precede o ciclo da violência, que é iniciando com a lua de mel, aquela coisa pegajosa, aquele amor, aí começam as ameaças, começam as injúrias e a mulher vai deixando e ele vai crescendo. Aí um dia ela faz algo que ele não gosta, ele bate nela. Aí ela quer se separar, diz que vai se separar, que vai na delegacia, ele pede perdão, chora, diz que não vai acontecer mais. Começa a lembrar fatos bons que teve, porque nunca se esqueçam, o agressor de mulheres não é agressor 24 horas todos os dias. Ele vai ter a fase legal, vai ter a fase agressora, então tem que pensar nisso. Então ele vai lembrar fatos para ela, como o nascimento do filho, a viagem, o início que eles se encontraram, coisas boas que fazem ela pensar que ela está realmente perdendo a chance da vida dela. Quando ela volta para a mão dele, ele fala: poxa, eu te disse, se você tivesse me ouvido, não teria acontecido tudo isso, já está culpando ela. Eu só te bati, você foi na casa dos seus pais que eu não queria, eu já tinha dito para você, porque você conversou com aquele amigo que eu não queria que você conversasse. E começa a culpá-la e ela veste essa culpa e fala: poxa, estava num relacionamento tão bom, por que eu não ouvi o que ele falou? E volta a lua de mel, depois volta as ameaças, depois volta a agressão, volta o perdão. Então é um ciclo de violência que a mulher demora mais ou menos 10 anos para denunciar. Isso precede muito o feminicídio, que é decorrente da violência doméstica, e as perseguições. Às vezes ela consegue romper, mas ela acha que vai conseguir romper, se separar, começar uma nova vida. E ele persegue, e muitas delas não querem envolver a polícia, não querem sujar o nome dele, porque a mulher, ela tem um amor tão grande que muitas vezes ela fala: poxa, não precisa envolver a polícia. A gente pode se separar numa boa, eu não estou querendo sujar o nome dele, porque ele se faz de vítima na frente dela. Você vai me denunciar? Você quer que eu nunca mais tenha um emprego? Você quer que eu não pague a pensão dos filhos? E tudo isso ela pensa, por isso que não vem denunciar. São atos esses que antecedem o feminicídio. Até um dia que aquelas agressões vão aumentando de tal forma que ela, por ser um ser humano normal, não aguenta e acaba morrendo na mão, sendo desganada.
levando facadas, levando tiros, emboscadas, porque uma das coisas que o machismo intrínseco no Brasil é quando a mulher principalmente consegue um novo companheiro, começa a ser feliz, ele não aceita que a sua mulher possa ser feliz com outra pessoa. Tem o mesmo tipo, que é difícil a mulher saber que ela está sofrendo violência doméstica. São 5 tipos de violência: violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Interessante que todas as mulheres entendem a física. Lógico, deixa a materialidade, você olha no espelho e você está desfigurado. As outras demoram muito para a mulher entender que está sofrendo aquele tipo de violência. É uma primeira mudança de personalidade total. Elas se afastam da família, elas se afastam dos amigos, sempre cabisbaixa, sempre triste. Aquela mulher que se maquiava não se maquia mais, aquela mulher que se cuidava não se cuida mais. Ela muda, ela inverte totalmente a sua personalidade. Você só conhece a vítima de violência doméstica após ela estar dentro do ciclo de violência. Pode prestar atenção. Uma mulher, quando chega a denunciar na delegacia, geralmente ela já sofreu 6 agressões. É uma média estatística do Brasil. Uma mulher, quando chega também para se separar, geralmente ela já se separou 7 vezes, foi e voltou por meio 7 vezes. E demora 10 anos, em média, para ela sair do ciclo de violência doméstica. Por isso que eu falo, os primeiros sinais, já denuncie, não deixe crescer. Que a violência doméstica ela não tende a diminuir, e sim tende a aumentar a agressividade pela falta de respeito, chegando no fatídico feminicídio. Você, mulher que está nos ouvindo, que está nos vendo, está se identificando com o problema, denuncie. Se você não pode sair de casa, você tem medo até, que tem mulheres que chegam a ter medo, ou se você sabe de alguém que sofre uma violência doméstica, ligue 181 ou 180, porque a Polícia Civil se fará presente onde essa vítima estiver para visitar, fazer a parte investigativa, para saber o que está acontecendo naquele lar. E caso estiver acontecendo no momento, você está escutando a sua vizinha gritar, você está vendo, assistindo uma mulher ser agredida, em vez de ficar filmando somente, ligue para 190. 190 porque a Polícia Militar se faz presente rápido naquele momento e traz o agressor preso em flagrante para que ele seja punido por aquele ato. E ao mesmo tempo você está salvando a vida dessa mulher. Então são os números básicos. Nós temos 3 delegacias da mulher hoje em Manaus, uma delegacia na Zona Sul, ali junto ao 2º DIP, outra delegacia na Zona Norte, junto ao 13º DIP, e a delegacia aqui do Parque 10, tão conhecida, 24 horas por dia. A nossa delegacia do Parque 10 funciona com delegadas plantonistas. Conte conosco e venha, nós temos uma rede de proteção enorme que estará junto com você, paciência psicológica, assistencial, mais do que você precisar, até a parte jurídica. Então não fique sozinha, denuncie. A denúncia vale uma vida e essa vida é a própria sua. A Lorena Batista, ela era uma perita criminal aqui do Amazonas, e durante uma discussão entre ela e o ex-marido dela, na época, ela acabou dando um tiro na lateral da cabeça dela por esse ex-marido. E ele foi condenado. Hoje, depois de 10 anos, a 9 anos e 6 meses de prisão. Isso demorou muito tempo para acontecer. Estava falando com o Pedro, o filho dela, falando que sempre foi um relacionamento abusivo, que ficava naquele ciclo de tratava mal, tinha uma briga, no dia seguinte tinham flores. Ele fala sobre isso. E é aquela coisa, né? A mulher, sempre que ela quer reagir, ela é tratada como louca. E o que as mulheres fazem? As mulheres. O caso dela, ele não foi julgado como feminicídio porque essa lei, que é a 13.104 de 2015, ela só foi promulgada em 2015, né? Esse fato aconteceu em 2010, então a lei penal, ela não retroage. Os agravantes que eu lembro foram violência doméstica e que foi na presença do filho. Eu entrevistei os filhos, eles falaram sobre o que acontecia. O Pedro estava lá agora.
Ele não viu o disparo, ele ouviu. Ele viu o pai com a arma na cabeça da mãe, ele foi pedir ajuda, aí ele ouviu o disparo. Nessa década de agora, a gente tem falado um pouco mais sobre feminismo, sobre questão de gênero. Apesar disso, eu ainda sinto que tem uma abordagem muito machista da nossa mídia, porque a gente sempre vê as manchetes. O marido mata a esposa após crise de ciúme, sabe? Isso não é uma justificativa. Sempre tenta colocar porque ela traiu ele. Então, a gente ainda percebe umas manchetes muito tendenciosas, muito sensacionalistas. E aí, isso não ajuda em nada, sabe? O que tem acontecido é só fazer com que esse sistema sempre coloque essa desigualdade de gênero como se fosse uma coisa completamente natural. Não, porque é normal que ele tenha uma posse sobre ela. Se ela vai causar ciúmes para ele, então é normal que a reação dele seja um ataque de loucura, ataque de ciúmes. Isso normalmente essas palavras já são muito usadas, a gente percebe isso. A utilização de alguns termos, como dizer que ele estava louco ou que estava mesmo fora de controle e por isso cometeu o crime. Isso aí é tirar um pouco da parcela de culpa do agressor e acaba colocando um pouco essa culpa na vítima. O fato de usar o termo diz que, por exemplo, a vítima diz que, isso já tira um pouco do peso do relato que ela está falando, quando na verdade você tem que contar de uma forma mais jornalística, algo que trate com mais fidedignidade o relato que ela está passando, e não apenas dizer que, porque isso dá uma informalidade muito grande para o relato. Por exemplo, o jornal sensacionalista, ele não tem a mínima preocupação em abordar as questões jurídicas, as causas sociais, ele vai muito na morte, na causa mortes, na questão que puxa a emoção, mas não tem aquela questão de informar. Não há a preocupação em abordar os direitos das mulheres, em falar sobre o feminismo, em abordar a Lei Maria da Penha. E isso é muito errado, porque mesmo durante o curso o aluno aprende sobre a legislação, sobre essa questão de como abordar esses fatos. E muitas vezes a questão da revitimização. O feminicídio e os crimes contra a mulher, eles exigem uma abordagem muito cuidadosa, que muitas vezes o jornalista, o repórter, na hora da apuração, acaba não tomando. A gente tem noção dos dados sobre o potencial que notícias mal divulgadas podem causar a uma vítima ou a uma sociedade como um todo. Se o jornalista, no seu trabalho, não divulga a notícia da forma correta e acaba induzindo uma sociedade toda ao erro, a gente sabe o que acontece de acordo com a teoria do Agenda 7 e de vários outros teóricos que falam sobre as pautas que o jornalista publica. Então, qualquer condução de matéria ou qualquer informação dada de maneira errada ou que leve a um desengano pode, ao invés de ajudar uma causa, retroceder ainda mais em pontos que a gente tem trabalhado tanto, lutado para avançar. O feminismo é um desses pontos. Existe uma polarização muito grande de opiniões e o papel do jornalista é trabalhar para que haja a despolarização e uma comunicação verídica, uma comunicação justa e sempre de forma correta, pautada pelas leis, pelo nosso código de ética que deve ser seguido e deve ser ensinado. Apesar de haver essa matéria nas faculdades, muitas vezes nenhum outro jornalista lê o código de ética quando sai da universidade, e isso é muito importante. Eu sinto que a nossa importância, ela tem muito a ver com a empatia. E já que a gente é mulher, a gente tem sempre que pensar no nosso contexto, né? A gente está envolvido também num contexto muito de desigualdade de gênero. Então, a maioria das coisas que a gente às vezes quer falar é desnaturalizada. As pessoas acham que é besteira, que é desnecessário, porque
foi uma construção ao longo dos anos de que a gente sempre foi feita para ficar calado. E não é para ser assim, ainda mais nós jornalistas, a gente tem que falar sobre o nosso dia a dia, o nosso contexto. Eu sinto que hoje em dia a gente tem conseguido isso, tem evoluído muito mais. Eu percebo isso na forma como os textos são redigidos nos portais, com a forma como temas de desigualdade de gênero são abordados. O problema tem sido da recepção do público, às vezes. Porque algumas pessoas dizem que o público não está necessariamente pronto para esse tipo de evolução. Só que é aquela coisa, né? O público nunca vai estar evoluído, uma sociedade nunca vai estar evoluída se não houver um empurrão. E esse empurrão é a gente que tem que fazer. Esse é o nosso papel como jornalistas e como mulheres, porque a gente sabe o que está acontecendo e as outras mulheres sabem o que está acontecendo. O que a gente tem que fazer é mostrar que não é normal ser agredida, não é normal ter a integridade invadida, não é normal ser posse de alguém. E isso a gente tem que reforçar todos os dias, não só como jornalistas, como profissionais, mas como cidadãos também.